No norte do planeta existe uma ilha que respira. Sua respiração emana do fogo que ela carrega dentro de si e sua pele está coberta de gelo. Dentro dela, a Terra ainda se lembra de sua própria origem. Sob a superfície, forças invisíveis moldam-na implacavelmente. O solo treme, o vapor sobe de fendas abertas e as geleiras avançam lentamente, esculpindo a paisagem. O frio predomina, mas o calor nunca está longe. Esta é a Islândia, uma terra suspensa entre extremos, onde o planeta ainda pulsa com vida. Cada montanha é uma ferida recente e cada vale guarda a memória do fogo. Nessa paisagem jovem, o tempo parece ser medido pelo pulsar da terra. O inverno cobre as planícies e os rios congelam sob o gelo. O vento dita o seu ritmo, apagando todos os vestígios do dia anterior. No entanto, algo está se movendo em meio à geada. No silêncio branco, pequenas pegadas cruzam a neve. São sinais de existência, movendo-se cautelosamente, criaturas que fizeram do frio seu refúgio e sobrevivem em um ciclo de resistência que nunca termina. Nada aqui cresce rapidamente ou desperdiça energia. Nesta paisagem, a vida não floresce, ela se sustenta. Ela se move lentamente com a cautela de quem não pode se dar ao luxo de errar. Cada respiração tem um propósito, cada movimento é uma decisão. A sobrevivência não depende da força, mas da paciência e da memória. E essa luta não é solitária. Onde uma vida perdura, outra espreita. Em todo lugar, a vida observa, calcula e se tensiona ao menor movimento. É um mundo de frágil equilíbrio, onde um instante pode separar a calma da violência, a quietude do ataque. Dentre todas essas criaturas, uma sobrevive onde quase nenhuma outra conseguiria. Pequeno, silencioso e solitário, ele se move pela neve sem deixar rastro. Aprenda a caçar em um território onde quase não há sinais de vida e a descansar onde o vento nunca para. Nesta terra que nunca descansa, esse pequeno habitante representa a resiliência do inverno. É o guardião da geada, a personificação viva da perseverança. Mas como a vida pode ser sustentada em um lugar onde tudo parece empenhado em apagá-la? A raposa do Ártico move-se pela neve como um pensamento persistente. Não precisa se esconder, pois a própria paisagem a protege. Sua pelagem se camufla com a geada e seu hálito mal levanta uma nuvem que o vento dissipa rapidamente. O frio não é um obstáculo, é o seu ambiente natural. A Islândia tem o seu próprio ritmo e ele segue-o sem resistência. A história da adaptação está escrita em seu corpo. Cada detalhe tem um propósito. Suas orelhas curtas retêm o calor que o vento tenta roubar. Seus membros, cobertos por uma espessa camada de pelos, permitem que ele se mova sobre a neve sem afundar, distribuindo seu peso com precisão, como se cada passo fosse medido por instinto. Ao avançar, seu focinho curto e robusto corta o ar gelado em busca de sinais invisíveis. Cada inspiração mede o ambiente. E cada expiração economiza energia em um lugar onde até respirar tem um custo. E é agora, durante o inverno, que sua pelagem atinge uma densidade extraordinária, com mais de 2.000 pelos por centímetro quadrado. Essa armadura térmica o isola mesmo a temperaturas de 40 graus abaixo de zero e permite que ele se mova quando o resto do mundo para, caçando e explorando em meio ao silêncio congelante. Cada uma das características da raposa do Ártico conta uma história que vai além da mera resiliência. Elas são o resultado de um passado ancestral, uma jornada que começou quando o gelo uniu os continentes e quando a Islândia ainda estava ligada à Groenlândia por pontes de gelo e blocos de gelo flutuantes. Ele foi o primeiro a chegar a estas terras, o único mamífero terrestre a fazê-lo por conta própria, há milhares de anos. Mas essa jornada não terminou. Sua jornada continua a cada inverno, repetida em cada passo, em cada caçada, em cada silêncio que a neve guarda. Desde então, ele aprendeu a ouvir o invisível. Move-se silenciosamente, percebe o que os outros não conseguem ouvir e pode esperar imóvel até que o gelo revele o menor indício de vida sob a superfície. Aqui, onde reina o silêncio, cada som se torna uma coordenada.
Uma breve promessa que decide se alguém viverá mais um dia ou sucumbirá à fome. Quando o vento se acalma e o mundo parece parar, a audição da raposa se aguça. Imobilidade não é imobilidade, é espera. Cada músculo guarda uma intenção. Então para. A cabeça vira ligeiramente para um lado. O corpo todo congela. Sob seu corpo, a neve muda de textura e quebra o silêncio. Um som quase imperceptível, um leve tremor, denuncia algo se movendo sob a superfície. Ele não vê, mas sente. O som sob a neve se transforma em forma e a forma em direção. Sua audição detecta o movimento de um rato a uma profundidade de mais de meio metro e o traduz em um mapa que só ele consegue ler. Ela arqueia as costas, calcula o ponto exato e salta. Seu corpo se tensiona por um instante no ar antes de mergulhar. A neve se abre com um estalo seco e o silêncio é quebrado. Um breve guincho emerge do fundo branco, rapidamente abafado. A vida se esvai tão rápido quanto foi detectada. A raposa estica o focinho coberto de geada. Entre os dentes, o pequeno roedor ainda treme. Então, com um breve movimento, ela se sacode e a neve se solta em uma leve nuvem que se dissipa sobre suas costas. Então ele levanta a cabeça e fareja o ar. Olha para os dois lados, alerta. O vento carrega cheiros antigos, vestígios de outros caçadores. Aguarde alguns segundos até que tudo fique imóvel novamente. Só então ele avança. Não há fúria em seu gesto, nem orgulho na captura. O predador não comemora, ele cumpre seu dever. Essa é a percepção deles, uma leitura do ambiente que não requer o uso da visão. Porque o mundo não se apresenta a ele como uma paisagem, mas como uma vibração constante. O vento, o ranger do gelo e a textura mutável do ar o envolvem como uma linguagem silenciosa, a qual ele responde com uma precisão ancestral, tão natural quanto o próprio ambiente. Durante o breve dia islandês, ele percorre seu território com a segurança de um cartógrafo que não precisa de mapa. Ele sabe onde o gelo se quebra, onde o vento sopra em redemoinhos e onde os corvos deixam os restos de seus banquetes. Nada em seu andar é aleatório. Cada passo parece seguir um padrão invisível, uma rotina ditada pela própria paisagem. Essa mesma sensibilidade que guia seus movimentos também lhe permite antecipar mudanças no ambiente. Quando o tempo muda, seu corpo percebe isso muito antes da tempestade chegar. O vento altera seu tom e a pressão atmosférica avisa do que está por vir. Então, ajusta seu curso com a mesma calma com que atravessa seu território. A nevasca pode apagar seus rastros, mas nunca sua orientação. Na tundra branca, onde tudo parece igual, o equilíbrio entre instinto e ambiente determina cada passo. Ali, a raposa não prevê as mudanças. Ela as sente, as incorpora e as torna parte de seu movimento. Mas nem tudo neste território lhe pertence. O vento muda de direção e traz um aroma que não é seu. Um cheiro forte e denso que anuncia a presença de outros. Ao longe, ouve-se um estalar de neve ritmicamente e depois outro. Não é apenas um. É um pacote inteiro. A raposa para e levanta o focinho, examinando o ar. Não tem onde se esconder e o terreno é aberto, sem qualquer possibilidade de refúgio. Se ele correr, seus movimentos o denunciarão, mas se esperar demais, o vento poderá mudar de direção e levar seu cheiro até eles. Cada segundo se torna uma escolha. Num único movimento, ele se achata contra o chão e seu corpo se funde com a neve. O branco o envolve e o oculta. Apenas seus olhos permanecem abertos, alertas, fixos no horizonte. A manada se move lentamente, seus passos são abafados, o ar vibra com seu peso. A raposa não está respirando e o vento, felizmente, está soprando a seu favor. As correntes carregam seu cheiro na direção oposta, escondendo-o entre redemoinhos de neve. Os lobos atravessam a planície e por alguns instantes o mundo parece prender a respiração. Quando o perigo passa, a raposa levanta a cabeça. Os lobos agora são sombras indistintas que descem a colina em busca de presas maiores. Por um instante o silêncio se reina absoluto.
Nesse território, mesmo entre predadores, prevalece a hierarquia. Os lobos não o caçariam por fome, mas por dominância, e seu instinto entende isso sem precisar vê-lo. Cada encontro deixa uma marca, mesmo que não haja sangue. Na Islândia, a sobrevivência depende não apenas da fome ou do frio, mas também do silêncio, de saber o momento exato de desaparecer. Mas o que acontece quando o silêncio é quebrado e a caçada começa? Quem controla, então, o ruído do inverno? Os mesmos passos que a raposa ouvira à distância agora retornam como uma presença. Primeiro, há um tremor sob a neve, depois vem o som de algo quebrando. São os lobos espalhados pela planície, avançando com uma precisão que a paisagem parece obedecer. Onde antes reinava a quietude, agora tudo se move ao ritmo da caçada. A manada se move pela tundra, de forma ordenada e sem necessidade de sinais. Cada indivíduo ocupa seu lugar. A líder dita o ritmo, as fêmeas jovens flanqueiam o perímetro e as mais velhas observam, atentas a cada movimento no ar. A marcha segue uma única fila. O primeiro abre caminho na neve profunda e os outros seguem seus passos. É assim que conservam energia e mantêm o seu curso, avançando durante horas sem parar. Cada corpo sustenta o outro e, juntos, tornam-se uma única força em movimento. Eles são feitos para suportar esse esforço. Seus membros, cobertos por uma espessa camada de pelos, os isolam do contato com o gelo e distribuem seu peso de forma que nada afunde. As almofadas, endurecidas pelo frio e protegidas por uma espessa camada de pele, retêm o calor mesmo quando a superfície atinge temperaturas que congelariam qualquer outra forma de vida. À medida que avançam, o ritmo permanece constante. Cada passo segue o anterior com uma precisão que parece ensaiada. Elas formam um rastro perfeito que atravessa o alvo como uma respiração contínua. Não há desordem nem pressa, apenas uma coordenação precisa que transforma o esforço individual em força coletiva. Na tundra islandesa, a solidão é um risco, mas a união aqui é uma estratégia. Nenhum lobo consegue sobreviver sozinho. Nessas terras abertas, as presas são escassas e a distância imensa. Caçar sozinho significaria morrer de fome. Somente em grupo, eles conseguem abater animais maiores, dividir o esforço e sobreviver ao inverno. Seu avanço deixa um rastro de pegadas que se perde na distância e o ar gélido carrega cada respiração como uma pulsação que se espalha pela planície. É nesse momento que algo muda. O vento mal se altera e um rastro tênue, quase imperceptível, surge em meio às suas correntes. A manada para. Não é preciso seguir uma ordem específica. Todos percebem a mesma coisa. Há um cheiro que denuncia vida recente. E alguns metros adiante, a neve revela o rastro profundo e fresco de uma grande barragem que cruzou o vale. Por um instante, tudo permanece imóvel e então o grupo retoma seu avanço, determinado e silencioso. 2 lobos movem-se para os lados, outros avançam pouco, cortando o caminho invisível que o ar traça entre a presa e o refúgio. A tensão aumenta. A paisagem parece imóvel, mas algo muda. Ao longe, uma silhueta levanta a cabeça. Uma rena em alerta. À distância, a matilha o observa. O animal hesita, fareja o ar e, de repente, seus olhos encontram os dos lobos. A tensão se rompe. O corpo da rena se arqueia e seus músculos explodem em pleno voo. Esse é o sinal. O líder inclina a cabeça. Não há som nem comando, apenas um impulso compartilhado. O primeiro avança e os outros respondem, enquanto o gelo estala sob seu peso e a tundra se incendeia num movimento preciso. Não há fúria, apenas ritmo. Cada lobo ocupa seu lugar, guiado por uma memória mais antiga que o frio. A presa corre enquanto a neve bate em seus flancos e seus passos se tornam desajeitados. A matilha não a persegue de frente, mas a cerca. 2 lobos a flanqueiam, outros bloqueiam suas rotas de fuga. Eles não estão buscando velocidade, mas sim desgastá-la. A cada volta, o círculo fica um pouco mais estreito. Os minutos passam e o ar vibra com suspiros sobre um solo marcado por sulcos que se multiplicam. A rena tenta romper o cercado, mas o terreno atrai. A neve profunda absorve seu ímpeto. Os lobos mantêm o ritmo, alternando posições para não esgotarem suas energias, numa coreografia que nasceu da necessidade. A rena tropeça, levanta-se e corre novamente, mas já não há direção, apenas fuga.
Cada respiração é uma tênue nuvem de vapor que o vento dispersa enquanto a manada avança a toda velocidade. O som do gelo se mistura ao bater das pernas e a distância vai diminuindo gradualmente. Finalmente, o corpo da rena cede. Não há rugido nem grito, apenas o baque da queda e o silêncio que volta a preencher tudo. Os lobos param. Eles permanecem imóveis, atentos, como se estivessem escutando o frio antes de se aproximarem. Em seguida, avançam lentamente, avaliando o ar e certificando-se de que nada esteja se movendo ao redor antes de apreender sua presa. O silêncio é total, mal interrompido pelo leve ranger da neve quando o líder dá o primeiro passo em direção ao corpo. Logo, os outros se reúnem. Ninguém tem pressa. Cada um toma seu lugar, guiado por uma ordem que não precisa de lembretes. Eles comem pouco, não por fome imediata, mas por instinto, com a certeza de que o inverno será longo e o frio preservará o que resta. A neve em breve cobrirá os restos mortais, mantendo-os sob uma camada branca até que sejam necessários novamente. Quando o vento muda de direção, a matilha para. O silêncio retorna tão naturalmente quanto a caçada começou. Restam apenas as pegadas e o vapor que ainda sobe no ar gelado, dissolvendo-se lentamente entre os flocos de neve. O frio não dá trégua. Ele se espalha por tudo o que resta e preserva a forma do momento, como se o próprio tempo estivesse aprisionado na neve. Nada se desperdiça, porque na tundra cada morte alimenta uma vida e cada retorno começa em silêncio. Aos poucos, o vento apaga os rastros e a paisagem recupera sua calma. A tundra permanece imóvel, suspensa em seu próprio silêncio, até que o último eco da caçada se dissolva no ar gélido. Mas, quando a quietude parece permanente, algo se agita além do horizonte. A noite cai, e o que jaz adormecido sob o gelo começa a despertar. Neste mundo que se transforma com a escuridão, quem será o caçador agora? A escuridão desce silenciosamente. No horizonte, os últimos tons do pôr do sol desaparecem atrás das montanhas e o ar se adensa até ficar imóvel. Longe das planícies, as florestas mergulham numa densa penumbra. Entre os troncos cobertos de geada, o vento mal se atreve a penetrar. A quietude paira sobre a madeira e o musgo como um sudário ancestral. Sob aquele manto gelado, outras vidas despertam. Pequenos corpos rastejam entre raízes e folhas endurecidas, buscando alimento na sombra. Aqui a noite já não é domínio dos lobos, pertence àqueles que sabem mover-se sem serem vistos. Em meio à geada e aos líquenes, uma pequena sombra desliza cautelosamente. É um rato do campo islandês, uma das poucas criaturas que fez da escuridão sua aliada. Sua pelagem, com seus tons escuros e foscos, absorve a luz pálida da lua, tornando-a quase invisível. Cada fibra do seu corpo parece feita para passar despercebida, para se mover sem deixar rastro entre as raízes úmidas. Pesa apenas alguns gramas, e ainda assim sua vida depende de cada movimento. Mas essa fragilidade não é fraqueza, é instinto. Porque, apesar do seu tamanho, ele aprendeu a ler o terreno como outros memorizam um caminho na neve. Ele conhece o terreno de cor, e cada raiz, cada pedra e cada fenda fazem parte do seu mapa pessoal. Ele só se manifesta quando o ar se estabiliza e o vento sopra do norte, pois reconhece que nessa direção o cheiro não se propaga muito. A percepção deles não é medida pela distância, mas pelos detalhes, por um rangido, uma sombra que não se encaixa ou um cheiro que não deveria estar ali. Guiado por essa atenção constante, durante a noite ele se move pela neve em busca de alimento. Encontra restos de musgo endurecido, sementes secas, fragmentos que segura cuidadosamente e leva à boca com uma delicadeza que nasce da necessidade. A cada passo, seus movimentos se tornam mais lentos. Ele para quando o ar muda e o silêncio parece perfeito demais, pois na floresta congelada até a quietude pode esconder o perigo. O inverno lhe ensinou que o dia é um território hostil, uma época em que raposas rondam a geada, doninhas se esgueiram sob a neve e corvos observam do alto, atentos a qualquer movimento. Por isso, aprendeu a sobreviver à margem, esperando que o sol se apague e a temperatura caia abaixo de zero. Só então, quando as criaturas maiores descansam ou se escondem, é que o rato do campo emerge da neve e se atreve a se mover. Esse é o seu pacto com a escuridão.
Mas na Islândia, a escuridão também tem olhos. Lá no alto, entre os troncos retorcidos de uma pequena floresta que mal resiste ao vento, uma coruja das neves observa em silêncio. Duas esferas amarelas, imóveis, giram com absoluta precisão. A ave pousa num galho coberto de geada e observa o chão. Seu corpo largo e branco se camufla na neve, e ela não precisa se esconder, pois a noite faz isso por ela. Na escuridão, um som fraco quebra o silêncio. A coruja abaixa a cabeça, fixa o olhar e mergulha. Lá embaixo, o rato se aventura alguns metros além de seu refúgio. Ele carrega consigo um fragmento de semente, uma oferenda para os filhotes que esperam debaixo da terra. Ele não percebe que o perigo já o encontrou. A coruja calcula a distância, ajusta o corpo e, num piscar de olhos, explode no ar numa descida perfeita. O impacto é imediato. A neve sobe e o silêncio é quebrado por um instante, mas a barragem não está lá. O rato, no último segundo, deslizou para debaixo de uma camada de gelo, escondendo-se numa cavidade onde o som muda de direção. A coruja estende suas garras vazias sobre a superfície branca e vira a cabeça, perplexa por um instante. O som a enganou, desviado pelo gelo e pelo vento. Agora paira no ar, avaliando a atmosfera. O vento muda de direção, soprando do norte e dissipando os ecos confusos. Abaixo dela, a floresta se estende em longas sombras e a neve reflete um brilho tênue. O pássaro flutua com a corrente, girando lentamente. Não há pressa e a fome não controla seu voo. Na Islândia, esperar também é uma forma de caça. O ar fica mais denso ao redor da coruja. Ela permanece empoleirada num galho coberto de geada, imóvel, com as asas dobradas junto ao corpo. Cada pena lê o vento, cada músculo aguarda o sinal que ainda não chegou. Nada se move. A floresta, o gelo e o horizonte parecem prender a respiração. Na Islândia, a paciência é uma virtude. A coruja das neves não gasta o que não pode recuperar. A fome não a impulsiona, ela a molda. Seu corpo foi feito para o silêncio e a espera. E nessa quietude prolongada ele se funde à paisagem que o sustenta. O tempo passa em silêncio. Apenas a leve pulsação do ar anuncia que algo está mudando. Uma vibração que viaja do chão e quebra a calma. A coruja abre as asas e desce do galho. Ela desliza sem esforço, seguindo o som que ecoa sob a neve. O impacto é limpo. A neve se abre e se fecha instantaneamente, engolindo o movimento. Sob o manto branco, um rato do campo jaz imóvel. A coruja está empoleirada numa rocha baixa. Suas garras seguram a presa com firmeza, enquanto sua cabeça gira num gesto preciso, quase ritualístico. Não se ouve nenhum ruído. Apenas o estalar do gelo sob seu peso e o leve farfalhar das penas enquanto se move. Com um movimento rápido, engole o pequeno corpo por inteiro. A caçada termina sem violência, com a mesma calma com que começou. O ar volta a circular, a neve cai em finos fios e a floresta recupera o fôlego. Entre as árvores, a escuridão começa a dissipar-se. Um brilho pálido surge por trás das montanhas e tinge o gelo de azul. A coruja alça voo pela última vez antes do amanhecer. Ela voa para as alturas onde o dia ainda não chegou. Na Islândia, a noite termina sem um som. Apenas a ordem que se repete, inúmeras vezes, enquanto cada criatura cumpre seu papel e a vida continua em silêncio. O amanhecer chega silenciosamente. Uma luz tênue filtra-se através das nuvens e toca a superfície do gelo com um brilho azulado. A tundra, imóvel durante meses, começa a exalar o vapor aprisionado sob a geada. Pequenos filetes de água infiltram-se pelas frestas e o ar, embora ainda gélido, tem um cheiro diferente, mais úmido, mais vivo. Na Islândia, o inverno não recua abruptamente. Ele se dissolve lentamente, deixando para trás um solo endurecido e um céu que ainda não decidiu se deixará a primavera chegar. Mas para alguns animais, essa mudança incerta já é suficiente. Nas terras altas orientais, as sombras começam a se mover. De longe, parecem manchas escuras avançando pela paisagem branca. Dezenas de corpos deslizam em um ritmo constante, mal interrompido pela respiração ofegante do esforço. São renas. Depois de meses abrigadas nas altitudes mais elevadas, elas descem em direção aos vales, onde o gelo começa a ceder e os líquens reaparecem sob a superfície. Sua marcha é paciente. Ninguém lidera nem dá ordens, mas todos parecem conhecer o caminho.
Os filhotes mais novos permanecem no centro do grupo, protegidos pelos corpos dos adultos que os flanqueiam. Os machos abrem caminho, rompendo a neve endurecida com seus cascos. O som é rítmico, quase hipnótico. Um estalo seco que acompanha cada passo. O vento sopra do norte, carregado de sal. Traz consigo o aroma do mar distante, mas também a lembrança da tempestade. Ainda assim, o rebanho continua. Em seu mundo não há dúvidas. Apenas progresso constante, guiado por uma memória que se transmite sem palavras. Cada rena carrega um mapa invisível dentro do próprio corpo. Seus músculos firmes e fortes retêm o conhecimento do terreno. Passagens seguras, rios congelados que podem ser atravessados e desfiladeiros onde o gelo se abre sem aviso prévio. Não há espaço para erros ou improvisações. O caminho foi percorrido por gerações, marcado pelo instinto. Na frente do grupo, um macho se destaca. Sua silhueta recorta-se contra o céu cinzento. Sua pelagem espessa e escura reflete um brilho metálico à luz. Os chifres, largos e perfeitamente simétricos, curvam-se para trás com elegância natural. Cada movimento exala controle, não precisa se impor. Sua mera presença organiza a manada. Ele não é o mais rápido nem o mais agressivo, mas algo mais antigo o diferencia, a experiência. Ele já cruzou esses vales antes, sabe quando o gelo está quebrando, quando o vento anuncia uma nevasca. Seu olhar parece medir o horizonte, avaliando cada declive antes de decidir o próximo passo. As renas avançam durante horas. O terreno muda lentamente. A neve se mistura com manchas de musgo e restos de grama seca. A temperatura sobe apenas alguns graus, o suficiente para o ar perder sua nitidez. A paisagem se abre e a luz do meio-dia incide sobre as encostas do leste da Islândia. Aqui, nos arredores do planalto de Snæfell, o inverno parece uma lembrança distante. Os rebanhos encontram o que procuravam. Um vale onde a terra volta a respirar. As primeiras flores tímidas começam a despontar entre as pedras e o vento traz o aroma do degelo. O grupo se dispersa. As fêmeas começam a pastar, enterrando seus focinhos na grama úmida. Os filhotes descansam sob o olhar atento das fêmeas mais velhas, enquanto alguns machos guardam as margens do vale. A calma que se segue não é repouso, mas uma pausa. Um breve equilíbrio entre a fome e o esforço. O macho dominante permanece à parte em uma pequena elevação de onde observa o grupo. Ele não está em busca de alimento. Seu olhar percorre o horizonte, atento a qualquer movimento. Seu corpo demonstra o cansaço da viagem, mas também uma tensão contida, como se ele estivesse esperando algo inevitável. O ar fica mais leve e o silêncio se aprofunda. Ao longe, o céu anuncia a mudança. Nuvens baixas e densas chegam lentamente do oeste. Entre elas, uma luz alaranjada quebra a uniformidade cinzenta. O dia começa a morrer e todo o vale se tinge de cobre. As renas se agrupam, respondendo ao instinto. O calor de seus corpos em conjunto dissipa o frio da tarde. Vista de cima, o vale se assemelha a uma massa viva, balançando ao ritmo do vento. Mas essa tranquilidade é enganosa. Entre os homens, algo começa a ficar tenso. Um brilho diferente resplandece nos olhos do alfa, um aviso quase imperceptível. O aroma das fêmeas, misturado ao do musgo úmido, anuncia o que está por vir. Na tranquilidade do vale, sob a primeira noite do degelo, a natureza se prepara para o conflito que se repete todos os anos. A migração terminou, mas o verdadeiro desafio está apenas começando. O que acontece quando a ordem natural se depara com a ambição da força? O ar mudou. Já não cheira a gelo nem a vento viciado. Cheira a vida. Para a manada de renas, este momento marca o início de uma nova tensão. As longas marchas ficaram para trás. Agora, o ar vibra com uma urgência diferente. O cio começou. Durante semanas, os corpos se prepararam em silêncio. As fêmeas, mais inquietas, começam a se reunir. Seu cheiro se transforma, tornando-se mais denso, mais persistente, carregado pelo vento. Os homens percebem isso com uma clareza que transcende a visão. Eles levantam a cabeça, saboreiam o ar, e esse gesto, o lábio superior curvado, os olhos semicerrados, anuncia que algo dentro deles despertou. O vale, antes calmo, agora se enche de novos sons.
Não são sussurros ou canções suaves, são rugidos, profundos, expansivos, vibrantes. Cada macho ruge à distância como se pudesse medir seu poder pela intensidade do eco. Não é apenas uma demonstração de força, mas uma mensagem. Na tundra aberta, o som viaja longe. Cada rugido marca uma fronteira invisível, um aviso para quem quer que escute: há um dono aqui. Os corpos se enrijecem, os pescoços se levantam. Alguns começam a raspar o chão com os cascos dianteiros, levantando fragmentos de terra úmida. Perto dos olhos, pequenas glândulas liberam um aroma pungente que impregna o ar. As renas marcam pedras, galhos e até mesmo o chão. Por onde um macho passa, deixa sua assinatura, um lembrete químico de sua presença. No meio do vale, o velho macho se destaca dos demais. Ele não precisa se impor, faz isso sem esforço. Seu corpo largo e robusto se move com a confiança de quem sobreviveu a muitos invernos. A pelagem, escura e espessa, conserva o tom áspero do frio, e seus chifres, curvos e simétricos, parecem ter crescido junto com a montanha. Ao seu redor, uma dúzia de fêmeas se reúne calmamente. Elas pastam, descansam, roçam-se suavemente umas nas outras. Elas o seguem não com devoção, mas com reconhecimento. Ele já provou seu valor inúmeras vezes. Ele guiou rebanhos inteiros através do gelo, resistiu à fome e ao vento e repeliu aqueles que tentaram tomar-lhe este território. De vez em quando, ergue a cabeça, saboreia o ar e ruge. O som não é um desafio, mas uma afirmação. Marca a extensão do seu poder, o eco do seu domínio. As fêmeas levantam os olhos, e a atenção delas é suficiente para que ele abaixe a cabeça novamente, satisfeito. Por algumas horas, a calma se mantém, mas na Islândia, o equilíbrio nunca dura muito tempo. Das margens do vale, onde o terreno ondula em direção às colinas, uma figura jovem observa. É um macho de cor clara, mais magro, com chifres que ainda não atingem a largura dos veteranos. Ele percorreu o mesmo caminho que os outros, mas o fez à margem, sempre atrás, sempre observando. Agora o cheiro do grupo o alcança. Os feromônios, o suor, a grama úmida, tudo o impulsiona para frente, e a juventude, como sempre, não conhece a cautela. O jovem dá alguns passos para a frente, de cabeça baixa, apreciando o ar. As fêmeas são as primeiras a perceber. Levantam o rosto e o observam em silêncio. O vento muda de direção e com ele o cheiro chega ao macho alfa. O velho imediatamente levanta a cabeça. Seu olhar endurece. Ele não precisa ver o intruso para entender o que está acontecendo. Ele dá um passo à frente, bufa alto e o som corta o ar. Então solta um rugido profundo e prolongado que faz o chão vibrar. O jovem para. Por um instante parece hesitar. O instinto lhe diz para recuar, mas algo o impede. Ele observa as fêmeas. Algumas o olham com curiosidade, outras simplesmente voltam a pastar. O silêncio entre elas torna-se insuportável. O alfa golpeia o chão com um casco. O eco se mistura à sua respiração ofegante. Ele dá mais um passo à frente, abaixando a cabeça e exibindo toda a extensão de seus chifres. O jovem não se afasta. Ele endireita o pescoço e de sua garganta sai um rugido mais curto, mais agudo, porém firme. É um som novo no vale, o prenúncio de uma vontade que ainda não conhece o medo. As fêmeas se separam. O grupo se dispersa, deixando um espaço vazio entre elas. O vento sopra do norte, carregando a neve velha que se desprende das rochas. Nenhuma delas se move. O alfa mantém o olhar fixo, calculando. Ele não se precipita, sabe que o primeiro movimento pode decidir tudo. Mas o jovem também não cede. Seu corpo vibra, tenso, à beira do impulso. Por alguns segundos, todo o vale parece ficar imóvel. Apenas o crepitar distante do gelo derretendo pode ser ouvido. Então o velho baixa ligeiramente a cabeça. O jovem o imita. A distância entre eles é mínima. Não há mais avisos possíveis. O ar carrega a eletricidade antes da colisão. Em ambos os olhos brilha o mesmo reflexo, o reconhecimento do risco e a certeza de que um deles jamais ocupará aquele lugar novamente. O primeiro movimento não é visto, é sentido. Um arrepio percorre o ar gélido antes que as galhadas se entrelacem. O som do impacto ressoa como um eco seco e metálico, espalhando-se pelo vale. Dois corpos colidem pela força da necessidade. O jovem dá o primeiro passo.
Ele impulsiona o corpo para a frente com força, seus cascos afundando na geada macia. Sua respiração acelera instantaneamente e seu hálito se mistura com a neve que cai do chão. O velho, por outro lado, permanece firme. Seus músculos não tremem. Seu corpo não se move mais do que o necessário. Resista, espere, meça. Nos primeiros segundos, o confronto parece equilibrado. Ambos se viram, se empurram, se viram novamente com os pescoços tensos e seus chifres vibram com a pressão. O atrito gera um som profundo e contínuo, como um antigo gemido de gelo. As mulheres observam à distância. Ninguém intervém. Nesses rituais, a hierarquia é imposta não pela violência, mas pelo equilíbrio. Não se trata de destruir, mas de relembrar a ordem. O jovem força sua posição, tenta virar rapidamente, mas o terreno está contra ele. A neve cede, sua perna traseira escorrega e seu impulso se dissipa. O velho aproveita a oportunidade. Ele torce o pescoço com precisão, crava os chifres mais para baixo e empurra com um peso que parece vir do próprio chão. O jovem dá um passo para trás, depois outro. O ar se enche com o som de sua respiração. O vapor o envolve. Ele tenta novamente fazer o empurrão desesperado, mas o velho antecipa a manobra. Não responde com força bruta, mas com controle. Cada movimento é calculado, como se ele conhecesse a coreografia antes de começar. A luta não dura muito. Em minutos, o resultado fica claro. O jovem está ofegante, os músculos rígidos, os flancos cobertos de suor frio. O alfa, embora cansado, mantém a cabeça erguida e o olhar fixo. A última tentativa do jovem termina em fracasso. Os chifres se separam com um estalo suave e o silêncio se instala. O alfa dá um passo à frente e solta um rugido curto e agudo. Não precisa de mais nada. A mensagem foi transmitida. O homem derrotado abaixa a cabeça. Ele não foge imediatamente. Olha para o chão, respira devagar e se vira lentamente. Ninguém o observa. No rebanho, as fêmeas voltam a pastar, os corpos relaxam e o equilíbrio é restaurado. Na tundra islandesa, a derrota não é punida, ela é assimilada. Faz parte do ciclo, do processo de aprendizagem que repete o mesmo roteiro a cada estação. O jovem se afasta, ainda ofegante. Sua respiração se dissipa no ar e seus passos o conduzem em direção à beira do vale. Não há ressentimento em sua partida, apenas cansaço. À medida que se sobe, o terreno muda, a grama desaparece e a neve cobre tudo novamente. Nas encostas, em meio às sombras e ao vento, surgem outras figuras dispersas. Machos solitários, mais jovens, alguns com chifres quebrados, outros ainda em crescimento. Todos compartilham o mesmo destino, observar à distância. A luz se esvai sobre o vale e o frio toma conta da planície. No horizonte, a tundra se torna de uma só cor, e a noite cai silenciosamente. O amanhecer desponta sobre o planalto como um suspiro lento. A noite recua silenciosamente, deixando para trás uma névoa rasteira que mal permite distinguir as silhuetas dispersas de homens solitários. O vento acalmou, mas o frio ainda está lá, suspenso no ar, vigilante. A jovem rena permanece imóvel, com a cabeça baixa, mastigando restos de musgo endurecido. Ao seu redor, uma dúzia de figuras emerge dos reflexos do gelo. Nenhum dos dois se aproxima demais. Eles mantêm uma distância precisa, instintiva e aprendida entre si. Nesses grupos não existem hierarquias definidas, nem disputas por liderança. Todos conhecem seu lugar, seu papel. São chamados de solitários. Machos que, devido à idade, lesões ou simplesmente ao acaso, ficaram de fora do ciclo de acasalamento. Alguns ainda são muito jovens para competir. Outros, idosos ou exaustos por sucessivos invernos, se aposentam para conservar o que lhes resta de força. Seu grupo não é um rebanho no sentido estrito, mas sim uma trégua. Não se ouvem mugidos, nem o choque de chifres. As únicas coisas que quebram o silêncio são o som áspero da grama seca sendo arrancada e o estalar do gelo sob seus pés. Diferentemente dos rebanhos dominantes, aqui não há tensões nem fêmeas para defender. Apenas corpos se movendo juntos por conveniência, em busca de alimento e calor compartilhado. Às vezes, eles repousam formando um semicírculo, outras vezes se espalham pela planície, mas sempre mantêm o olhar fixo no horizonte.
Nesse frágil equilíbrio, cada indivíduo contribui com algo: vigilância, companheirismo, afeto. É uma aliança tácita entre os derrotados, onde a prudência vale mais do que a força. O jovem observa. Já não ruge nem tenta impor a sua vontade. Compreendeu sem o saber a primeira lição do exílio: que a paciência é também uma forma de poder. Seus chifres, ainda cobertos de geada, exibem cicatrizes recentes. O ar frio penetra em suas narinas, obrigando-o a respirar lentamente. Nos dias seguintes, o grupo se desloca para áreas mais baixas, onde o vento expõe pequenas manchas de musgo. Cada descoberta é uma vitória. Seus corpos, magros e cobertos por uma pelagem irregular, parecem carregar as marcas de séculos de adaptação. O frio é cortante, mas eles aprenderam a suportá-lo. Seus músculos doem, mas eles continuam avançando. Às vezes, quando o vento muda de direção, o cabrito levanta a cabeça e fareja. O ar carrega aromas que ele reconhece, os da manada principal, das fêmeas, do macho alfa. Também carrega o eco distante de mugidos. Seu corpo reage, mas ele não se move, ainda não. Entre pessoas solitárias existem regras não escritas. Elas não se confrontam, pois o esforço seria inútil. Eles também não competem. Aqui todos são iguais na derrota e na esperança. Nas margens do poder, a força é medida pela capacidade de esperar o momento certo. O equilíbrio do grupo depende dessa calma. Se uma pessoa se torna impaciente ou tenta impor sua vontade, as outras se distanciam, deixando o inadaptado se desgastar sozinho. Não há punições, apenas distâncias. O jovem aprende com essa lógica silenciosa, aprende a ler o terreno, a avaliar o vento, a conservar energia. Dia após dia, seu corpo se transforma. Ele ganha resistência, recupera peso e fortalece as pernas. O instinto que antes o impulsionava a desafiar agora o ensina a calcular. Porque aqui, cada erro é custoso. A neve pode esconder um abismo, e um passo em falso pode significar ficar preso até a cintura, vulnerável ao frio ou a predadores. As aves solitárias não têm pastores nem rotas fixas. Movem-se com o vento, seguindo linhas invisíveis que as conduzem a pequenos depósitos de alimento. Sua existência é minimalista, mas precisa. E, no entanto, uma certeza silenciosa pulsa entre eles. O equilíbrio não é permanente. No próximo ciclo, quando a neve derreter e os ventos mudarem, alguns deles retornarão ao vale para tentar novamente. Os chifres quebrados crescerão novamente. As feridas cicatrizarão sob a nova pelagem. A derrota de hoje é apenas uma pausa. Certa manhã, o sol espreita por entre as nuvens baixas e tinge o gelo de dourado. O jovem se levanta mais ereto do que antes. O vento sopra do vale, trazendo um aroma familiar. Entre os aromas de musgo e geada há algo mais, o rastro doce e quente das fêmeas. Os outros não percebem ou preferem ignorar. Ele, por outro lado, levanta a cabeça. A névoa cobre as colinas, mas ele sabe para onde olhar. Ele dá alguns passos, parando de vez em quando, atento ao movimento do vento. Ele não tem um plano, apenas uma leve intuição. Desça devagar, contornando a encosta. Os sons do vale vão ficando mais altos, o murmúrio das renas pastando, o ranger dos cascos na neve molhada. Ao longe, a manada principal se move como uma única massa viva. Entre as sombras, o velho alfa continua a observar. O jovem para, escondido entre as formações rochosas. Ele não pretende se aproximar muito, mas também não recua. Há algo naquela fronteira que o atrai. Talvez seja a memória do grupo, ou o eco do lugar ao qual ele acredita pertencer. O vento muda novamente, traz consigo um aroma diferente, desconhecido. Não é musgo nem rena, é algo mais denso, metálico, pesado, com uma sensação de aviso. O jovem levanta a cabeça e por um instante a aurora parece parar. Ao longe algo se move através da neblina. Não pertence nem ao rebanho nem ao frio. É uma presença que o vale não sentia há semanas. O silêncio se estende, antecipando o que está por vir. O perigo ainda não chegou, mas o ar já o prenuncia. O amanhecer paira suspenso numa luz pálida. A névoa baixa transforma as bordas da paisagem em sombras disformes. Entre linhas de rocha e manchas de neve molhada, surge uma figura alongada, avançando sem pressa. Não faz barulho porque conhece o terreno.
Não tateia o caminho porque já o mediu com o vento. Um lobo solitário atravessa a planície com a economia de quem guarda cada movimento para o momento exato. Sua respiração vem em breves rajadas. Suas patas pisam onde a neve se acumula. De cabeça baixa, ele traça um caminho reto em direção ao coração do vale. O bando percebe a mudança como uma nota sombria que quebra a harmonia de fundo. As fêmeas levantam o pescoço e o vapor que sai de suas bocas se mistura à névoa. Os filhotes permanecem no centro por puro hábito e em memória dos invernos anteriores. O macho alfa não se apressa. Ele endireita as costas, crava os cascos no chão ainda gelado. Seu olhar não busca o lobo, busca o espaço que separa as fêmeas do perigo. Ele sabe que ali a força não é desperdiçada em fugas. Sabe que quem espera melhor geralmente sobrevive. O jovem exilado está mais perto do que o bando imagina. A névoa o envolve como uma pele nova. Ele desce da encosta por um rastro de musgo fresco. Ele ainda sente o cansaço acumulado. Ainda se lembra do golpe forte que o tirou de campo. Mas algo no ar muda seu pulso num instante. Não é o cheiro da chuva, não é o sal do vento. É outra coisa, um sinal que traça uma linha invisível entre ele e o perigo. O lobo avança, o olhar fixo num ponto que ainda não é um corpo. Ele aprende com os mínimos detalhes. Uma borda afundada na neve pode ser uma pegada recente. Uma tênue nuvem de vapor mais denso pode ser uma respiração amedrontada. Escolha os caminhos diagonais onde o vento favorece o seu cheiro. Apague o seu rastro com movimentos curtos. Observe as fêmeas que se afastam e estão forrageando nas bordas. Calcule quantos segundos separam você de uma tentativa perfeita. O jovem interrompe sua descida num piscar de olhos. Seu corpo completa a decisão antes mesmo de sua mente. Não uiva, não emite avisos. Dá 3 passos firmes em direção à planície aberta e para meio caminho entre o lobo e a primeira fila do bando. Daquela posição, o vento o atinge em cheio e lhe traz toda a história de que precisa. Lama úmida, hálito alienígena, fome, a frágil hora da aurora. O alfa percebe o movimento, mas não o bloqueia. Ele ainda não reconhece quem foi expelido. Ele apenas vê um corpo ocupando o espaço correto. Sua imobilidade não é dúvida. É cálculo. Se o lobo avançar pela lateral da névoa, haverá um segundo preciso em que a defesa valerá mais do que o golpe. Se o lobo hesitar, o tempo ficará do lado do rebanho. Na Islândia, até o tempo escolhe um lado. O predador para a poucos metros da jovem rena. Não precisa mostrar os dentes. O peso do seu olhar sobre as patas dianteiras da rena é suficiente. Ele move um pé, move o outro. O gelo range com um som fraco. O jovem não desvia o olhar. Respira fundo, expandindo o peito e permanece de pé como se seus músculos fossem raízes. Ele não tem chifres para enfrentar de frente. Não tem tamanho para intimidar. Mas tem outra arma, a determinação. O vento faz seu trabalho. A névoa se abre em dobras e multiplica silhuetas. Atrás do jovem, a massa do rebanho se transforma em uma parede irregular que parece mais compacta do que realmente é. As fêmeas se aproximam por instinto protetor. Os filhotes mal conseguem espiar entre as 2 barrigas largas. A cena que o lobo vê não é a de um indivíduo isolado. É uma defesa coletiva que, de repente, parece mais ampla e profunda. Um passo. O lobo abaixa o pescoço. Mais um passo. O jovem não cede 1 centímetro. Quando o predador tenta farejar o medo, não encontra nenhuma brecha. Encontra apenas um ritmo respiratório constante, ajustado ao frio. Os olhos da rena não buscam se impor. Eles buscam afirmar um limite. A mensagem é simples. Até aqui. A tensão não explode em ruído. Ela explode em silêncio. Todo o vale parece se contrair. O alfa mantém a linha com uma leve virada que alinha 3 fêmeas em um ângulo fechado. Não há nenhum sinal visível, mas existe uma ordem que se estabelece como na geometria. O lobo percebe isso como uma dinâmica de poder que já não o favorece. Ele não sabe quantos outros poderiam aparecer se tentassem uma corrida. Ele não sabe quanta camada de gelo firme se esconde sob suas patas. Mas sabe de outra coisa. O preço a pagar é alto para um caçador solitário. Então o intruso hesita. Ele mal vira a cabeça para trás, seguindo seu próprio caminho, e calcula seu retorno. Olha novamente para o jovem que não mudou de posição desde o primeiro passo. Esse silêncio pesa mais sobre ele do que um rugido.
Esse silêncio lhe diz que não há uma solução fácil, que o elemento surpresa se perdeu, que a vantagem não está mais a seu favor. Ele recua 1 metro sem baixar a cabeça. Afasta-se mais 2 metros com um movimento que não demonstra qualquer sinal de rendição. Continua a avaliar se um desvio pela beira do precipício lhe poderá oferecer alguma chance. O vento responde primeiro. Traz-lhe um sopro do cheiro de corpos juntos. Traz-lhe o som abafado de cascos a assentar no chão. Isso lhe dá a certeza de que ele não caçaria presas. Eu, por outro lado, buscaria um conflito. Num inverno que ainda castiga a primavera, o preço de um erro pode ser 1 semana de fome. Ele se vira com um gesto preciso. Caminha tranquilamente para dentro da névoa. Cada passo apaga sua silhueta. Ele não corre porque ninguém o está perseguindo. Ele não olha para trás porque seu nariz já lhe indicou o fim. Desaparece na névoa tão bem quanto surgiu, silenciosa como o gelo rachando por dentro. O jovem não comemora. Mantém a postura até que o vento lhe traga um sopro desprovido de metal. Só então baixa a cabeça. Seu corpo estremece com o choque que chega tarde demais. A respiração retorna a um ritmo que o frio permite. Atrás dele, o rebanho não se move imediatamente. A calma demora a se instalar onde, há apenas 1 minuto, existia uma fronteira viva. O alfa observa aquele que estava no meio da planície. Não há reconhecimento explícito. Não há punição. Há uma pausa onde a ordem respira e decide. As fêmeas encaram a linha que restou entre seus corpos e o ponto onde a neblina isolou o predador. Nesse espaço, sente-se uma mudança pequena, mas decisiva. O sol sobe mais alto no céu. A neblina se dissipa e o vale respira. O vento antes tenso agora se move sem urgência, levantando finos fios de neve sobre o solo endurecido. O rebanho retoma seu ritmo. As fêmeas abaixam a cabeça, os filhotes buscam as sombras dos mais velhos e os sons do pastoreio retornam como um pulso ancestral que ordena a paisagem. Mas nada realmente voltou a ser como era antes. Em meio à multidão silenciosa, um corpo ocupa um lugar que antes lhe era proibido. A jovem rena permanece imóvel por alguns instantes, como se ainda estivesse medindo a distância entre o que foi e o que acabou de acontecer. Não há motivos para comemoração. A natureza não concede triunfos, apenas continuidades. Mesmo assim, algo mudou. Aqueles que antes ignoravam isso agora reconhecem, ainda que apenas de relance. O macho alfa o observa da encosta. Não há ameaça em sua postura. Apenas uma quietude vigilante. Ambos sabem que a hierarquia não está anulada, mas pode mudar. Não existe dívida entre eles, apenas o saldo que se renova cada vez que a vida testa sua própria estrutura. Uma das fêmeas se aproxima. Não é curiosidade nem empatia. É uma leitura instintiva da nova ordem. Ela cheira o pescoço dele, roça o focinho em seu flanco e retorna ao grupo. Esse gesto basta. É a permissão silenciosa do rebanho. O jovem reage com a mesma compostura com que encarou o predador. Avança lentamente, calculando cada passo sem desafiar, sem recuar. A temperatura do ar mudou. O dia avança e, com ele, os corpos se readaptam. A luz do sol tinge suas costas com um tom dourado opaco. Os vestígios da noite desaparecem. A ameaça se foi, mas a lembrança do perigo permanece. Uma lição que dispensa palavras. Na Islândia, a força nem sempre é medida em chifres ou peso. Às vezes, ela é medida no exato momento em que uma criatura decide não recuar. Não há drama nesse ato, apenas a adaptação que continua seu curso. Aqui, a bravura não é um gesto, é mais uma estratégia de sobrevivência. O jovem se junta ao movimento coletivo. Ele não lidera nem segue, ele acompanha. Seu corpo cansado encontra um lugar natural entre os outros. O bando torna-se novamente um único organismo, movendo-se numa direção comum, uma série de respirações que marcam a passagem do tempo na neve. O sol atinge seu ponto mais alto e o ar fica límpido, quase imóvel. De longe, as figuras se fundem em uma única mancha viva que avança pelo planalto. O olhar se eleva em direção ao horizonte, e a paisagem revela sua verdadeira dimensão. Um oceano branco e azul, onde cada forma de vida afirma seu lugar no mundo.
Nessas terras, a redenção não é anunciada, ela é demonstrada. O equilíbrio não recompensa, apenas ajusta. E o frio, que iguala tudo, lembra-se do que foi defendido. A jovem rena continua sua marcha entre as suas. A cada passo, o gelo cede ligeiramente, deixando marcas que o vento logo apagará. Ao cair da noite sobre o vale, o rebanho se afasta, envolto pelo brilho do pôr do sol. Aos poucos, a luz vai se dissipando. A Islândia se vê mais uma vez sozinha, confrontada com sua própria essência. Uma terra dividida entre gelo e fogo. Nesse equilíbrio impossível, a vida se sustenta como uma respiração suspensa. Mas como pode um território resistir quando seus alicerces são de fogo e sua superfície é de gelo? A terra respira. Nas planícies orientais, o vapor sobe das fendas, acendendo como colunas fantasmagóricas que se dissolvem no ar gélido. Não há silêncio absoluto. Sob a terra, algo se agita, algo ferve. A Islândia é um organismo vivo, um corpo onde os elementos se confrontam e ao mesmo tempo precisam uns dos outros. À primeira vista, tudo parece um erro geológico. Mais de 30 sistemas vulcânicos ativos e ainda assim geleiras cobrem quase 1/10 da ilha. Uma paisagem que deveria se autodestruir, mas não o faz. Porque aqui, fogo e gelo não competem, eles negociam. O magma que se acumula nas profundezas aquece as águas subterrâneas, e essas correntes térmicas sobem como artérias invisíveis, impedindo que a ilha congele completamente. Ao mesmo tempo, as geleiras resfriam o ar, condensam a umidade e alimentam rios que extinguem o excesso de fogo. O que em outros lugares seria destruição, aqui é equilíbrio. Os geólogos dizem que a Islândia existe por acaso, mas nenhum acaso dura milhões de anos. O fogo mantém o solo firme, o gelo preserva a forma. Um proporciona movimento, o outro contenção. É um pacto ancestral, firmado sob pressão que se renova a cada dia. Em alguns vales, a paisagem apresenta um paradoxo visível. O gelo cobre a rocha, mas logo abaixo, o calor derrete túneis, criando cavernas de vapor onde o ar vibra. Ali, nessa margem do impossível, a vida prospera. As plantas mais humildes são as primeiras a se beneficiar. Musgos verde-brilhantes cobrem as rochas quentes, absorvendo a umidade deixada pelo vapor que escapa. Em seguida surgem os líquenes, aderindo até mesmo ao vidro vulcânico. São os colonizadores silenciosos, transformando a pedra em solo. Onde há calor chegam os insetos. Corpos pequenos e escuros, invisíveis para quase todos, que buscam microclimas onde o inverno não seja letal. São os primeiros elos de uma corrente que resiste às mudanças de temperatura, mas eles não são os únicos. Nas fendas quentes, os papagaios do mar cavam suas tocas. Essas aves, que passam grande parte do ano no mar, retornam ao litoral no verão e fazem seus ninhos em falésias onde o solo é mantido macio pelo calor geotérmico. Ali criam seus filhotes, protegidos do vento e do gelo. Mais para o interior, nas lagoas termais, é possível avistar focas cinzentas. Elas permanecem imóveis nas margens geladas, descansando em meio ao vapor e à água quente. Para eles, esses lugares são ao mesmo tempo refúgio e fronteira. O calor do subsolo mantém as águas livres de gelo, águas que em outros lugares teriam congelado completamente. Mais ao norte, na tundra, a raposa do Ártico atravessa o terreno com passos lentos, seguindo o rastro invisível de calor. Nos campos de lava, onde o solo ainda expele vapor, ela cava tocas profundas. Ali cria seus filhotes, aproveitando uma temperatura que pode significar a diferença entre a vida e a morte. Cada espécie, cada organismo parece ter encontrado seu lugar exato dentro do caos. A vida não se rebela contra o fogo nem foge do gelo, ela se adapta a ambos. Durante os meses mais frios, o ar pode atingir temperaturas impossíveis e ainda assim, sob a superfície, a água ferve. O contraste não destrói o equilíbrio, ele o sustenta. É essa tensão constante que faz da Islândia uma das poucas regiões do planeta onde a criação e a ruína ocorrem simultaneamente. De tempos em tempos, a Terra nos lembra de seu poder. Uma erupção cobre os vales com cinzas, derrete geleiras e desencadeia rios de lama e rochas. Mas mesmo assim a vida retorna. Os nutrientes do magma alimentam novas plantas. O gelo derretido fertiliza o solo. Na Islândia, nada morre de verdade.
simplesmente muda de forma. E à medida que o vapor sobe, o gelo se espalha e os ventos atlânticos varrem a superfície, o ciclo continua. É um país que não pertence inteiramente nem à terra nem ao mar. Um território suspenso entre a calmaria e a erupção. O fogo lhe dá movimento, o gelo lhe dá memória, e entre os dois as criaturas aprenderam a coexistir sem escolher lados. Mas se o fogo e o gelo podem coexistir, que outras formas de vida podem surgir na fronteira entre esses dois mundos? O céu começa a adquirir uma tonalidade cinza pálida e o vapor que sobe da terra se mistura com a névoa da manhã. O gelo brilha com tons azulados e por baixo dele o calor se move, invisível. Nessa fronteira entre o fogo e o frio, algo se agita. Um bando de pássaros desperta nas rochas fumegantes. Eles não estão fugindo do calor, estão buscando-o. São gaivotas de 3 dedos, antigas habitantes dos penhascos islandeses, capazes de nidificar onde o solo ainda exala vapor. À primeira vista, a escolha deles parece um erro, uma prateleira estreita e frágil, temperada pelo calor emanado da terra. Mas esse mesmo calor impede a formação de gelo, evita que o vento congele os ovos e transforma um lugar inóspito no refúgio perfeito. Durante séculos, essas aves repetem a mesma estratégia. Ano após ano, elas retornam às mesmas rochas, mesmo quando a terra treme e o ar cheira a enxofre. Eles escolhem o risco porque ele garante a vida. Cada ninho, construído com algas marinhas, lama e penas, se agarra à beira do abismo como uma declaração de permanência. Os cientistas afirmam que essas colônias aprenderam a ler a temperatura da rocha com precisão instintiva. Eles conseguem distinguir o vapor que anuncia uma determinada fissura daquele que precede uma erupção. À primeira vista, parecem milhares de pontos brancos grudados no penhasco, mas cada um pertence a um casal que defende ferozmente seu pequeno espaço. Em meio aos grasnidos e ao bater de asas, a cena parece caótica. No entanto, há ordem. Cada gaivota reconhece a voz de seu parceiro e de seus filhotes. O ruído não confunde, ele organiza. As prateleiras mais quentes são as mais disputadas. Ali, os ovos eclodem primeiro e os filhotes crescem mais rápido. O calor que sobe do solo os mantém ativos mesmo quando o vento norte congela o ar. Em um ambiente onde o frio dita as regras, essa vantagem pode significar a diferença entre a vida e o silêncio. Quando os filhotes emergem de suas cascas, são recebidos pelo vapor. Seu primeiro contato com o mundo não é o ar gelado, mas uma lufada quente que sobe das entranhas da terra. Nesse instante, o impossível acontece. A vida nasce do fogo. Mas esse milagre tem um preço alto. Rachaduras no chão se abrem sem aviso, a fumaça se adensa, e os adultos precisam se equilibrar em saliências instáveis para alimentar seus filhotes. Às vezes, o vento arranca um ninho, ou as cinzas cobrem o penhasco durante dias. Quando isso acontece, não há luto nem abandono, apenas a repetição do ciclo. No ano seguinte, as mesmas aves retornarão ao mesmo local, mesmo que a rocha tenha mudado de forma. Os ancestrais dessas gaivotas também buscavam calor. Milhões de anos atrás, outras criaturas emplumadas se aproximavam das fumarolas da terra primitiva. Alguns eram dinossauros terópodes, os primeiros a incubar ovos com a ajuda do calor vulcânico. Essa antiga aliança entre fogo e vida nunca foi completamente rompida. Ela sobrevive até hoje nessas colônias que ainda escolhem a terra quente como seu berço. Quando o vento aumenta, toda a colônia estremece como uma única massa. Milhares de asas batem contra o céu, criando uma tempestade branca que se mistura com o vapor. Ao pé do penhasco, o mar bate na pedra com uma cadência profunda e o ar se enche de ecos. O rugido do Atlântico, o assobio do vapor, os gritos dos pássaros. Tudo parece caótico, mas é uma coreografia precisa. Sempre que o chão treme ou o ar fica mais denso, toda a colônia se eleva no ar. Por alguns segundos ela desaparece no céu até que o tremor cesse. Em seguida descem novamente. Cada um encontrando seu ninho exato entre milhares, sem cometer um único erro. O fogo pode alterar a rocha, mas não a memória de seus habitantes. Com o aumento da duração dos dias e o auge do verão, os jovens dão seu primeiro salto de fé. Alguns caem diretamente no mar, outros alcançam o ar e se perdem nas correntes.
Esse salto resume toda a história da Islândia, a vida avançando à beira da destruição. O penhasco está envolto em vapor e asas. O fogo arde sob a superfície, o gelo persiste acima. Entre eles, outra geração aprende a voar, porque aqui, onde a terra respira fogo, cada nascimento é um teste de fé no impossível. E no coração da Islândia, a vida não teme o abismo, ela o usa como ponto de partida. O ar volta a ser o protagonista, sopra do Mar do Norte e atravessa as geleiras, roçando as fumarolas e os vales onde o gelo nunca desaparece por completo. A Islândia desperta sob uma luz pálida e nessa calma se revela o que a Terra ensina há séculos, que a vida não se impõe, ela se adapta. Vista de cima, a paisagem parece imóvel, mas sob essa quietude o mundo pulsa. O vapor que sobe da rocha quente, o gelo que respira sobre o oceano e as criaturas que, entre esses dois extremos, aprenderam a manter o equilíbrio. Nas planícies brancas do norte, a raposa do Ártico segue seu rastro invisível. Nada em seu ambiente é previsível. O vento muda, a neve cobre tudo, as pegadas desaparecem. E, no entanto, move-se com precisão. Cada passo é uma decisão calculada. Seu corpo, reduzido ao mínimo, é um mapa de respostas à adversidade. Orelhas pequenas, focinho curto, pelagem tão densa que parece absorver a luz. Ela não tem medo do vazio ou do silêncio. Sua verdadeira força reside na intuição, na capacidade de interpretar o ambiente ao seu redor com uma precisão incomparável. Mas a leste, as renas islandesas percorrem os vales. O grupo se move lenta e calmamente, deixando um rastro tênue na geada atrás de si. Seus corpos se roçam, se alinham e se acompanham. Ninguém impõe sua vontade, ninguém lidera. Cada animal conhece o ritmo do outro, e esse ritmo compartilhado é o que os mantém vivos. Eles não confrontam a montanha, eles a contornam. Eles não desafiam o inverno, eles o atravessam. Sua força não reside em seus músculos ou em seus chifres, mas na constância com que avançam, um passo após o outro, mesmo quando o vento lhes tira o fôlego. Nas florestas do oeste, a coruja das neves repousa num galho nu. Seus olhos permanecem abertos, imóveis, atenta às vibrações do solo. Ela sabe que o dia trará movimento e, com ele, alimento. Não há pressa, porque na Islândia nada acontece de uma vez. O tempo é medido pela paciência. E nos penhascos do sul, onde o mar se choca contra a pedra, as gaivotas de 3 dedos repetem o gesto ancestral de cada amanhecer. O calor que sobe das profundezas mantém seus ninhos intactos. O fogo, que em outros lugares seria destruição, aqui protege. Cada uma dessas criaturas encontrou seu lugar entre os opostos. O frio não as derrota. O calor não as consome. Elas aprenderam a conviver com ambos e nessa coexistência sua existência se define. O gelo cintila, o vapor sobe e em meio a essa contradição tudo se encaixa. Não há luta, apenas compreensão. O fogo alimenta o gelo tempera o fogo. E a vida, essa força aparentemente frágil, é o que equilibra os dois extremos. A Islândia não ensina a abundância, ensina a moderação. Aqui, resistir não é impor-se, mas adaptar-se sem quebrar. Cada espécie, cada forma, cada respiração é prova dessa sabedoria. O vento volta a soprar. A raposa recolhe-se à sua toca. As renas atravessam o vale em busca das sombras que o sol projeta na neve. A coruja vira a cabeça para o oeste, onde o dia começa a desvanecer. E o vapor constante continua a subir da rocha, um lembrete de que sob a calmaria o fogo nunca deixa de arder. Nessa ilha suspensa entre dois mundos, a vida não se esquiva do perigo. Isso a transforma em um refúgio. E enquanto o gelo respirar e a terra mantiver seu pulso ardente, sempre haverá uma maneira de continuar vivendo aqui, onde o impossível se torna comum. Na Islândia, a resistência não é um ato, é uma forma de ser.